demonstra então esses parasitos a sua presença, né, é bastante frequente nas amostras de fezes. Como é que funciona quando nós pensamos em larvamigas cutâneas? Então, Encylostoma brasilense e Encylostoma canino. Nós temos esse parasito presente no intestino de cães, né, e de gatos. A eliminação dos ovos acontece juntamente com as fezes. Quando se fala em ancilóstoma, a gente pode dizer que uma fêmea ela é capaz de eliminar cerca de 16 mil ovos por dia. E esses ovos, desculpem, junto com as fezes, eles vão para o ambiente. No ambiente, né, nós temos a participação e a importância de fatores como temperatura e umidade que vão fazer com que, por exemplo, uma temperatura entre 23 e 30 graus, com umidade relativa do ar de 70% ou mais, em torno de uma semana, 7 dias, nós temos as alterações de larva de primeiro estágio para larva de segundo estágio, chegando à larva de terceiro estágio, então em 7 dias. Então, ambiente, né? Os ovos eliminados no ambiente vão liberar uma larva, eclodir e liberar uma larva, chegando em L3, que é a forma infectante do parasita. Então, essa larva de terceiro estágio, ela pode penetrar de duas formas, né, no organismo do animal. Então, uma das formas é a chamada via passiva. Então, pela via passiva, vai ser aquela situação em que o animal vai, de alguma forma, comer, deglutir o ovo a larva do parasita junto com alguma questão do ambiente, né, algum alimento contaminado, aquele hábito próprio de consumir uma gramínea para fazer o seu acertar o seu peristaltismo, pode fazer com que juntamente com essa substância venha uma larva de terceiro estágio do parasita. Então, essa larva de terceiro estágio vai passar pelo aparelho digestório, né, boca, esôfago, estômago, chegando no intestino. No intestino, evoluindo para a larva de quarto estágio, né, uma L4, e chegando numa L5, dando continuidade ao ciclo de transmissão da enfermidade. Isso, né, pessoal, é uma situação que pode acontecer. A outra situação seria a penetração por via ativa. De novo, a L3 ela vai penetrar na pele do animal, vai atingir a circulação, né? Então vai cair na circulação. Essa L3, pela circulação, vai ao coração, vai aos pulmões, onde passa para uma larva de quarto estágio, para uma L4. Essas L4 vão alcançar a traqueia, vão ser deglutidas, vão chegar ao estômago, né? Então, de novo, aparelho digestório, estômago, intestino, chegando a L5, voltando a ser um parasita adulto, ou evoluindo para um parasita adulto e dando continuidade ao ciclo. A penetração por via ativa, ela pode acontecer então em qualquer parte da pele, e uma ingestão da L3, né, junto com a alimentação, então chegando na boca do animal, essa L3 também pode penetrar na pele, né, na mucosa bucal, cair na circulação e também, né, fazer uma infecção por via passiva se transformar numa infecção por via ativa. Mas o que acontece, né, via de regra, a maior parte das L3 que chegam aos pulmões, e isso acontece principalmente em animais mais velhos ou que já tiveram contato, né, com o parasita, normalmente elas não vão seguir o caminho para o intestino. Elas vão migrar para a musculatura e aí vão permanecer por um tempo que pode chegar até mais de 240 dias em um período numa situação de dormência, e seriam chamados larvas somáticas. Então, essas larvas somáticas nada mais são do que larvas de terceiro estágio que entraram por via ativa e não foram, né, não procuraram a traqueia e não foram para o aparelho digestório. Então elas ficam na musculatura, em alguns órgãos, esperando, né, condições de estresse ou até que aconteça uma condição de estresse, uma enfermidade imunodepressora ou o uso de corticoides. E a partir daí nós temos então uma possibilidade de reativação dessas larvas, né, de terceiro estágio. Bom, um dos fatores que é um desencadeador para que as larvas somáticas, né, sejam reativadas é justamente o período de gestação. Então, os hormônios de gestação nas fêmeas,
eles fazem, né? Então as fêmeas gestantes, elas vão ter uma reativação das larvas somáticas. E essa reativação das larvas somáticas faz com que nós tenhamos a possibilidade de eliminação no colostro e no leite, e aí a possibilidade de infecção então, dos filhotes durante as 3 primeiras semanas de lactação, quando a gente vai atingir o máximo. As larvas ainda podem ser reativadas em outras gestações, independente do animal ter tido uma nova infecção ou não. Então, as larvas somáticas permanecem por um longo período, né, na musculatura e podem ser reativadas novamente em gestações seguintes. Essas larvas que foram reativadas, elas também, né, ao invés de passar pela via transmamária, ela também pode seguir na cadela prenha ou na fêmea prenha uma migração traqueal, alcançando, né, novamente o intestino e evoluindo para um estágio adulto. Isso aí, né, isso nós estamos falando da fêmea prenha, mas isso pode acontecer por fatores, né, estressantes tanto em machos quanto em fêmeas. A gente costuma dizer que o período pré-patente, né, ou seja, entre infecção e eliminação dos ovos, então, né, entre infecção e eliminação dos ovos seria entre 14 e 21 dias. Então, é uma doença, né, uma enfermidade, né, essa ancilostomese, de um ciclo curto e com uma grande quantidade de ovos de parasita no ambiente. Ainda é citado como importância a infecção que ocorre por ingestão, seja de hospedeiros paratênicos, né? Inclui-se alguns insetos, alguns roedores. Então, em Ancylostoma caninum teríamos, né, a participação importante de roedores quando acontece, e elas elas vão reter a larva de terceiro estágio e vão servir de fonte de infecção por via oral para acometer, né, a ocorrência dessa enfermidade em outros cães. Eu vou deixar também junto, né, com esse nosso material um link para um vídeo onde mostra uma animação de como é que se dá a sequência de infecção nos animais. É, né? Uma animação simplesinha, né, de um laboratório, mas que ajuda a gente a compreender um pouco melhor, né, a situação.